Você sabia que, após a morte de Jesus, ocorreram eventos misteriosos e inexplicáveis que muitos de nós não conhecemos? Essas ocorrências surpreendentes ainda geram debates entre estudiosos, historiadores e teólogos. São fenômenos que não só desafiam a nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu naquele momento, mas também nos fazem questionar o que mais está por trás das páginas da Bíblia. Bem-vindo ao canal As Escrituras Não Reveladas. E se eu te dissesse que após a morte de Jesus, o mundo inteiro entrou em um estado de tremor, que o véu do templo se rasgou em dois, que os mortos ressuscitaram e que o próprio sol se apagou por horas? E o que dizer de um acontecimento tão misterioso que até hoje ninguém tem uma explicação clara sobre o que realmente aconteceu? Esses mistérios têm algo em comum. Eles não são apenas eventos sobrenaturais, mas sinais de algo muito maior que acontecia naquele momento. Algo que talvez ainda seja capaz de mudar o nosso entendimento sobre a vida, a morte e o universo. Você está preparado para conhecer esses mistérios? Fique ligado até o final do vídeo, porque vamos explorar as 5 coisas mais misteriosas que aconteceram após a morte de Jesus e que muitos ainda não sabem. E no final vou deixar um convite imperdível para você. O véu do templo rasgou, um sinal divino. Vamos começar com um dos fenômenos mais impressionantes que ocorreram logo após a morte de Jesus. Você sabia que o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo? Isso aconteceu no momento exato da morte de Jesus, segundo os evangelhos. Agora, o que isso significa? Para entender, é importante saber o que representava esse véu. O templo de Jerusalém era considerado o lugar mais sagrado da religião judaica. O véu separava o Santo dos Santos, onde se acreditava que a presença de Deus habitava, do restante do templo. Só o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar, e isso acontecia apenas uma vez por ano, no Yom Kippur. O véu era, portanto, um símbolo de separação entre os humanos e Deus. Quando o véu se rasga após a morte de Jesus, isso é interpretado como um sinal de que a barreira entre Deus e os seres humanos foi quebrada. A morte de Jesus representou, para muitos cristãos, a abertura de um novo caminho para a salvação, a possibilidade de ter uma relação direta com Deus, sem a necessidade de intermediários. Esse é um dos eventos mais misteriosos e significativos após a morte de Jesus, pois, para muitos, é a prova de que uma nova era espiritual estava começando. Outro evento misterioso que aconteceu após a morte de Jesus foi um grande terremoto que abalou a região. A Bíblia descreve que, no momento em que Jesus morreu, a terra tremeu com grande intensidade. Esse terremoto é considerado por muitos estudiosos como um sinal de que o cosmos estava reagindo à morte de Jesus. Mas, além do simbolismo, o terremoto tem outra camada de mistério. Há registros históricos que confirmam a ocorrência de um grande tremor na região da Judéia, na época de Jesus. Isso leva muitos a se perguntarem: seria o terremoto um fenômeno natural ou uma manifestação divina, como sugerem as Escrituras? Alguns acreditam que esse terremoto foi uma reação cósmica, um reflexo da morte do Filho de Deus, que alterou a ordem natural do mundo. A ideia de que algo tão profundo, tão grandioso, pode ter alterado a física do nosso planeta e provocado tremores é, sem dúvida, um dos mistérios que desafiam qualquer explicação científica simples. Afinal, o que mais poderia causar uma reação tão intensa em um momento de tamanha importância? Esse é, sem dúvida, um dos acontecimentos mais misteriosos e surpreendentes após a morte de Jesus. A Bíblia relata que, no momento da morte de Jesus,
muitos túmulos se abriram, e as almas dos justos que haviam morrido ressurgiram. Essas pessoas que estavam sepultadas saíram de suas tumbas e apareceram para muitas pessoas na cidade de Jerusalém. Imagine o impacto que isso causaria em uma cidade já abalada pela morte de Jesus. E o mais intrigante, quem eram essas pessoas? Como seria possível que mortos voltassem à vida? Por que elas apareceram justamente no momento da morte de Jesus? Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse evento, ele foi interpretado como mais uma demonstração do poder divino e da promessa de que a morte não é o fim. Muitos veem isso como um sinal da vitória de Jesus sobre a morte e do poder da ressurreição. Esse fenômeno, tão enigmático e inexplicável, segue sendo um mistério que gera inúmeras perguntas e discussões. Outro dos mistérios após a morte de Jesus é o fato de que o sol se apagou por várias horas, do meio-dia até as 3 da tarde, quando ele morreu. A Bíblia descreve que durante esse período houve uma escuridão sobre a terra. Esse evento é considerado, por muitos estudiosos, uma manifestação sobrenatural. O que pode ter causado essa escuridão? Alguns acreditam que foi um eclipse solar, mas isso é muito improvável, já que os eclipses solares não duram tanto tempo. E o evento ocorreu durante a Páscoa, uma época em que a Lua não poderia estar alinhada com o Sol. Isso leva muitos a concluir que essa escuridão foi algo além de um fenômeno natural. Foi um sinal divino de luto e tristeza pela morte do Filho de Deus. Essa escuridão teve um grande impacto emocional e espiritual em todos que estavam presentes. Para muitos, ela simbolizava a dor do mundo diante da morte de Jesus e a seriedade do momento. Algo tão inexplicável e fora do comum só poderia ser um aviso poderoso de que algo sobrenatural estava em andamento. Um dos últimos atos realizados na cruz de Jesus foi quando um soldado romano, para garantir que Jesus estivesse realmente morto, perfurou o seu lado com uma lança. O que é realmente misterioso nesse evento é a descrição de que do lado de Jesus saiu sangue e água. Esse fenômeno tem gerado muitas teorias, tanto científicas quanto espirituais. Algumas explicações médicas sugerem que, devido à pressão acumulada no corpo de Jesus após a crucificação, o sangue e o fluido corporal podem ter se misturado. Contudo, muitos veem isso como um símbolo profundo. O sangue representa o sacrifício de Jesus pela salvação da humanidade e a água, muitas vezes associada ao batismo, simboliza a purificação e a nova vida em Cristo. Esse ato é muitas vezes interpretado como o último sinal de que Jesus estava de fato cumprindo sua missão. Ele estava derramando seu sangue pela humanidade e oferecendo a todos a oportunidade de um novo começo, a possibilidade de renovação e vida eterna. Esses 5 eventos misteriosos após a morte de Jesus são apenas o começo de uma série de fenômenos inexplicáveis que cercam a vida e morte do Salvador. Eles desafiam a lógica, a ciência e até mesmo a nossa compreensão sobre o que é possível no mundo natural e sobrenatural. O que realmente aconteceu naquele dia em que Jesus morreu? O que mais o Evangelho não nos conta? Esses acontecimentos misteriosos são, para muitos, um testemunho de que a morte de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas sim uma intervenção divina que abalou o próprio cosmos. Eles continuam a nos lembrar que, por mais que tentemos entender tudo, há sempre algo além da nossa compreensão. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre os fatos não revelados nas Escrituras Sagradas, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre os mistérios da vida, da fé e da história. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.